Você sabe qual que é o papel da nutrição na regulação de alguns genes e, portanto, na formação de cânceres? Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre o papel da nutrição, o papel de alguns compostos alimentares na formação da carcinogênese, ou seja, na formação do câncer. Neste vídeo nós vamos falar sobre o que é a carcinogênese, as etapas da carcinogênese, alguns genes que podem ser regulados pela alimentação, ou seja, pela nutrição, as fontes alimentares e os compostos dessas fontes alimentares, que são os princípios ativos para essa ação na regulação desses genes. A carcinogênese ela é o resultado de mutações em genes específicos que vão controlar a proliferação celular. São genes de controle de proliferação celular, ou seja, de multiplicação celular e de diferenciação celular. E também genes que controlam a sobrevivência das células. Dessa forma, então, uma mutação em algum desses genes, que são genes que ou eles vão regular a proliferação celular, que pode ficar de forma desordenada, levando então uma probabilidade maior de câncer. Ou então eles controlam a supressão tumoral, que são genes que vão controlar ou retardar a proliferação celular. Então são genes protetores, eles podem estar mutados também. Ou então genes de reparação do DNA. Então eles fazem uma reparação num dano que pode ocorrer ao DNA, ao núcleo da célula. Dessa forma, uma mutação nesses genes, ela é negativa do ponto de vista do risco para a formação de cânceres. Ela predispõe, então, essas alterações a um risco maior de câncer. A carcinogênese, ela é um processo complexo, mas que nós podemos dividir didaticamente em iniciação, promoção e progressão, para que nós possamos entender as etapas de desenvolvimento de uma célula alterada, ou seja, de um DNA que sofreu alguma alteração, até a formação de um câncer propriamente dito e as metástases. Para isso, nós vamos ver a próxima figura. A primeira etapa da carcinogênese, que nós chamamos didaticamente de iniciação, ela se inicia, portanto, com uma célula normal que pode sofrer alguma alteração, que nós chamamos de dano ao DNA, por oncoiniciadores, como o álcool, o tabaco, benzopirenos, as nitrosaminas de alguns alimentos, por exemplo, como os embutidos, benzeno, aflatoxinas também, que são toxinas produzidas por fungos, geralmente fungos de amendoim, por exemplo, vírus, retrovírus, a irradiação. Então, todos esses fatores que vão levar a alterações genéticas, mutações simples, que são mutações espontâneas, que normalmente são frequentes, que causam esse dano do DNA, mas que o nosso organismo faz uma reparação. Então, isso é muito comum acontecer e nós temos mecanismos de reparação. E é nessa etapa que fatores como a nutrição, a atividade física têm um papel mais importante. Entretanto, quando não há essa reparação, então não por algum motivo, alguma alteração genética, não acontece essa reparação, aí sim, a gente tem o que nós chamamos de uma célula iniciada e nós entramos numa etapa que se chama promoção. Essa etapa de promoção vão ter alterações na expressão, uma expressão maior do genoma, tem efeitos já que são mediados, que podem ou não ser mediados por promotores, ou então também ter uma remissão espontânea. Então, o que a gente chama de inibidores do crescimento. Então, vai depender muito do ambiente ali do organismo para que haja uma regressão ou então essa célula iniciada passe a ser uma lesão pré-maligna. Pode sofrer mais ação também de oncopromotores nessa etapa,
Da mesma forma, o álcool, o tabaco, benzopirenos, lesões físicas também, lesões térmicas, inflamação. Então, quando a gente fala da inflamação do organismo, aí entra muito a questão da dieta também, pessoas que têm hiperglicemia constante, pessoas que têm obesidade, todas essas situações são situações de inflamação, que a gente tenta sempre conter, porque é um meio ambiente propício de oncopromotor. Então, para dar uma continuidade à lesão pré-maligna até ela formar um câncer propriamente dito. Além disso, também a radiação, principalmente a radiação solar ou outro tipo de radiações, podem também ser oncopromotores. Na próxima etapa, chamada de progressão, vão ter alterações genéticas mais importantes que vão envolver modificações mais estruturais no cariótipo das células, e aí vão ter o aparecimento das neoplasias malignas, então propriamente o câncer, né, propriamente dito. São células que já apresentam características independentes de invasão, de crescimento metastático, de anaplasia. E as células que não têm mais apoptose, então elas têm uma resistência às drogas, é o câncer, né? A neoplasia maligna. É um processo já irreversível, porque o câncer já está instalado. Onde então as células têm multiplicação descontrolada e cada vez mais invasão de outros tecidos. Nesse processo da carcinogênese, fica muito claro que o ciclo celular ele é um processo importantíssimo para a divisão e multiplicação das células e que pode estar sofrendo alterações em genes que são importantes nessas várias etapas para essa divisão e multiplicação celular. E esses genes, eles podem ser regulados por fatores também da dieta, fatores dietéticos. Então, alguns compostos que nós vamos ver, eles estão relacionados, eles podem estar relacionados à regulação de alguns processos na carcinogênese. Alguns compostos alimentares, eles podem estar associados à regulação de genes que fazem o controle adequado do ciclo celular. De forma muito interessante, o ciclo celular, ele tem 3 pontos importantes de checagem para que contenha erros e mutações que podem levar à formação de um câncer ou de uma célula maligna. Esses 3 pontos de checagem, eles se dão em G1, em G2 e na fase M. Então, ocorre antes da síntese do DNA, pode ocorrer um ponto de checagem após, né, a síntese do DNA, se ocorreu algum erro, e também na segunda fase da mitose pode ocorrer uma nova checagem. Então, existe um controle para que não haja erros na formação celular. Então, como nós podemos ver aqui é o ciclo celular nessa figura, e nós temos aqui as etapas desse ciclo celular. Então, como nós comentamos, o primeiro ponto de checagem no G1 é no início desse ciclo celular. Depois, o segundo ponto de checagem é na duplicação, né, após a duplicação do DNA. E tem o terceiro ponto de checagem é após a divisão celular. Então, dessa forma, existe um controle que o nosso organismo faz por meio de genes para que haja o controle desses erros que podem ser gerados durante a divisão celular, a proliferação celular. Entretanto, o câncer ele se dá justamente por conta de alguma alteração nos genes que fazem o controle desse ciclo celular. O controle, portanto, da proliferação celular e de uma proliferação desordenada, de um crescimento celular desordenado que ocorre com a célula maligna. Existem vários genes, então, que participam desses pontos de controle no ciclo celular, e esses genes que nós vamos citar, que têm essa participação nesse controle no ciclo celular, eles podem ser regulados por alguns compostos alimentares que nós vamos falar agora na figura. Nessa primeira figura, nós estamos observando os genes que são possíveis de sofrerem alguma ação
de compostos alimentares. Então, em várias etapas do ciclo celular, como nós comentamos anteriormente. Na próxima figura, então, nós vamos observar quais são os nutrientes, né, quais são os nutrientes e quais são as fontes que podem ter uma ação na regulação de genes alvos desse ciclo celular. Então, nós temos na semente de uva, para vários genes, como nós estamos observando aqui, as protocianidinas, por exemplo, que está na semente da uva. Já no chá verde, nós temos a epigalocatequina, galato, que estão também em relação a vários genes, o resveratrol das uvas também, vários tipos de genes, incluindo o P53, que ele tem a mutação dele está presente em vários tipos de tumores, bem conhecida, né, essa mutação. A genesteína dos feijões da soja, também relacionada a vários genes. A curcumina, né, o açafrão, que tem a curcumina, que é o princípio ativo. O licopeno do tomate, bem conhecido também, e com genes importantes. A capsaicina da pimenta verde, a luteonina de vários vegetais como a salsa, alcachofra, a aipo, a tangeretina da maçã, da tangerina, entre outros, né, que tem nas lignanas, que são presentes na linhaça e cereais integrais como a aveia, por exemplo. Então, são vários compostos que estão relacionados à regulação de vários genes. Bom, como nós vimos, existem evidências de que a nutrição, que a alimentação tem compostos que são bioativos e que podem regular genes de expressão importante para regular esse ciclo celular e, portanto, a carcinogênese, a formação de tumores. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal.